Vamos ver neste vídeo como é fácil enviar e descarregar ficheiros do Google Drive e utilizá-lo quer como um repositório de ficheiros, quer também como um mecanismo de podermos levar os nossos documentos para a versão online e depois poder descarregá-los para as nossas versões de software offline. Já vimos então no vídeo anterior que o Google Drive é não só um repositório de ficheiros, mas também um conjunto de aplicações online, anteriormente designadas por Google Apps, e às quais nós podemos ter acesso para criar documentos, folhas de cálculo, apresentações, etc. No entanto, existe esta possibilidade de nós podermos utilizar o Google Drive como sistema de armazenamento de ficheiros. Para isto temos uma limitação até 15 GB e podemos carregar para lá ficheiros. No entanto, há determinado tipo de ficheiros, como é o caso dos documentos do Microsoft Office, que nós podemos não só carregar para o interior deste alojamento ou desta cloud, mas podemos simultaneamente consultá-los e também alterá-los. Vamos ver como é que se processa então aqui neste caso o carregamento e o descarregamento de documentos a partir do Google Drive. Se nós tivermos aqui no nosso navegador o nosso disco, que neste caso aqui está vazio, eu vou criar aqui uma nova pasta, vou colocar aqui documentos, vai ser o nome da nossa pasta, e vou carregar para aqui os ficheiros que eu quero carregar. Neste caso tenho-os aqui deste lado. Existem duas formas para carregar ficheiros. Uma delas é virmos aqui a Novo e escolher a opção Carregar Ficheiro. Poderemos fazê-lo também em O Meu Disco e Carregar Ficheiros. Ok? Então, se eu fizer aqui Novo Carregar Ficheiro, o que vai acontecer então? Vai aparecer aqui o meu browser local para eu poder selecionar o ficheiro que eu quero carregar. Eu vou então aqui fazer essa experiência, vamos fazer aqui novo, carregar ficheiro, vou colocar aqui o endereço da pasta onde tenho estes dois documentos e, como podem observar, eu posso simplesmente selecionar aqui os dois ficheiros, clicar em abrir e eles vão ser carregados. À medida que eles vão sendo carregados, vai aparecer aqui este quadro que nos vai indicando o progresso nesse carregamento para o Google Drive. E neste caso, como podem verificar, temos aqui dois ícones. Isto é importante para nós podermos identificar claramente o que é cada uma das coisas aqui dentro do Google Drive. Como podem observar, os dois ficheiros já estão aqui localizados dentro do meu disco. E eu posso, à semelhança do que acontece com os ficheiros criados dentro do Google Apps, posso simplesmente agarrar, colocar para dentro dos documentos sem qualquer espécie de problema. Dentro da pasta de documentos, então, agora temos os dois documentos. Reparem que este é um documento do Microsoft Word, foi assim o nome que eu lhe dei, e uma folha do Excel. E temos estes dois ícones que identificam claramente o que é que eles são. Se eu fizer um duplo clique aqui, o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos entrar automaticamente no mecanismo de pré-visualização do conteúdo do documento. Não estamos a entrar dentro do Word do Google Apps, neste caso. Estamos apenas a visualizar o documento. Se nós, de facto, quisermos que este documento possa ser editável, então nós temos aqui esta opção para abrir com os documentos do Google, ok? Que neste caso significa abrir com o Word do Google. Temos também aqui a possibilidade de fazer uma impressão e de fazer a transferência deste ficheiro de novo para o nosso computador. Depois há aqui mais um conjunto de opções que estão também presentes aqui no nosso disco, nomeadamente a questão de mover, partilhar, etc., mudar os nomes, tudo isso. Ora, o que acontece é o seguinte: se eu quiser deixar aqui este espaço de pré-visualização, bastará clicar aqui e não no fechar, porque isso irá encerrar o meu Google Drive. Neste caso eu clico aqui para voltar atrás. O mesmo acontece com a folha de cálculo, que aqui me vai fazer uma pré-visualização, ok? Posso inclusive aqui saltar entre os documentos que estiverem naquela pasta do meu disco na cloud, no sentido de ver qual é o conteúdo que cada um deles tem. Esta setinha aqui sempre para fechar. No entanto, reparem agora o seguinte: se eu abrir aqui a pré-visualização do documento do Word, eu tenho a possibilidade então de abrir com os documentos do Google. Eu posso inclusive clicar aqui deste lado e temos aqui documentos do Google, associar mais aplicações. Nós não necessitamos de associar neste momento qualquer aplicação adicional para abrir este documento, apenas queremos abrir com documentos do Google. E ao clicarmos nesta tecla, o que vai acontecer é que o sistema vai fazer uma conversão do documento do Word para o documento do Google Apps. Vai manter o seu nome, como podem verificar aqui. No entanto, vamos fazer aqui uma alteração do texto. Texto inserido no Drive, ok?
vamos deixar que o sistema guarde, todas as alterações estão guardadas e vamos fazer o seguinte, vamos aqui fechar e vamos voltar ao nosso disco. Como podem verificar, aparentemente nada aconteceu. No entanto, se nós pressionarmos F5 para refrescar a nossa página, o que vai acontecer aqui é que passamos a ter dois documentos exatamente com o mesmo nome, mas se repararem temos um ícone diferente. O que significa que este é originalmente o documento carregado a partir do nosso computador para o interior do Google Drive, este aqui já é o documento convertido. O que quer dizer que se eu agora fizer aqui um duplo clique, ele vai automaticamente abrir dentro do editor do Google Drive. Vamos fazer a mesma experiência com o documento do Excel, a folha do Excel. Vamos fazer aqui um duplo clique, já vimos que ele vai abrir uma pré-visualização, mas como podem verificar, ele automaticamente identifica que este ficheiro pode ser convertido e aberto com o sistema de folhas de cálculo do Google. Vamos então clicar aqui e o mesmo procedimento vai ser executado. Isto é, vai ser convertido aquele documento num ficheiro que é compatível com a folha do Google, neste caso, a folha de cálculo. Se nós observarmos aqui, temos, eu coloquei aqui especificamente esta tabela que contém aqui alguns valores em moeda e que tem aqui uma função. E se nós verificarmos, a função é também importada. Portanto, não se trata apenas de fazer uma conversão de texto e de aspecto visual. Dentro da medida do possível e desde que a conversão seja possível, o sistema vai também converter as funções do Excel, do Office, para as funções da folha de cálculo do Google Drive. Vamos verificar, entretanto, sem fechar aqui esta janela, o que aconteceu aqui na nossa raiz. Vamos voltar aqui atrás e vamos pressionar F5 para refrescar. Como podem observar, a partir do momento em que eu pedi para que fosse feita a conversão, isto é, para abrir com a folha de cálculo, o sistema foi-me criar também o ficheiro na versão Google Drive, ou Google Apps, como lhe queiram chamar. E, portanto, com esta identificação que nós aqui temos, apesar do nome dos ficheiros ser igual, nós conseguimos verificar que eles são de origens diferentes. Como seria de esperar também, e vimos aqui já uma das formas de carregamento de ficheiros, que foi selecionar aqui o novo carregar ficheiro, ou então aqui no disco carregar ficheiros, nós podemos simplesmente carregar arrastando os ficheiros. Eu criei a pasta de documentos especificamente para não haver aqui conflitos de nomes e eu posso simplesmente fazer o seguinte, se eu tiver um ficheiro ou vários ficheiros no meu disco rígido local, eu posso simplesmente selecioná-los e arrastar para o interior daqui do meu browser. O que vai acontecer então, como podem observar no fundo do meu browser, aparece um quadro que indica arrasto os ficheiros para os carregar instantaneamente para o meu disco. Se eu fizer então o largar, ele vai executar o mesmo procedimento de carregamento dos ficheiros para o interior do meu disco. Os ficheiros foram carregados e o procedimento é exatamente o mesmo. Portanto, se usarmos este mecanismo ou simplesmente usarmos o mecanismo de arrastar e largar, tecnicamente chamado por drag and drop, nós podemos carregar todos os ficheiros. E não estamos a falar exclusivamente de ficheiros de documentos. Nós podemos carregar imagens, podemos carregar ficheiros de música, entre todo o tipo de ficheiros que, bem entendermos, não há qualquer problema. Por exemplo, vamos aqui comprimir estes dois ficheiros num arquivo RAR. E o arquivo RAR é um arquivo extremamente interessante. Porquê? Porque é um conjunto de arquivos comprimidos dentro de um só e que muitas das vezes, por uma velocidade de transferência, se tornam muito mais apelativos de utilizar. Neste caso, eu posso simplesmente carregar aqui, largar e automaticamente o ficheiro vai ser carregado para o interior do meu disco virtual. Como podem observar, automaticamente o Google Drive vai identificar que estes ficheiros são de um determinado tipo e, portanto, no caso concreto aqui dos documentos, como é um ficheiro comprimido, ele aparece aqui com este ícone. Se eu fizer aqui um duplo clique, o que vai acontecer é simplesmente isto. Ele consegue abrir o ficheiro comprimido e verificarmos o que é que lá vem dentro. Neste caso, se eu quiser, posso descarregar o ficheiro desta forma. Quando clicar aqui em transferir, ele vai me perguntar, ok, para onde é que eu quero transferir os meus documentos, ou abri-los diretamente com o meu WinRAR local, aqui estamos a falar do meu computador, ok? Ou pura e simplesmente guardar o ficheiro, clicar em ok e escolher a pasta para onde eu quero descarregar, ok? Se eu aqui selecionar cada um destes ficheiros, eu eventualmente não vou poder fazer rigorosamente mais nada. Porquê? Porque eles são apenas um mecanismo de pré-visualização. É óbvio que se eu tivesse alguma aplicação pronta para descomprimir estes ficheiros online, eu iria abrir aqui com essa aplicação. Não existe,
não foi reconhecida no meu Google Drive e, portanto, ele diz aqui associar mais aplicações, o que no momento não nos interessa. Para finalizarmos este vídeo, ver apenas como é que nós podemos fazer para transferir os documentos a partir do Google Drive para o nosso disco rígido. É muito simples, nós podemos escolher um documento e depois podemos simplesmente transferi-lo. Existe aqui a possibilidade de selecionarmos nestes 3 pontinhos o transferir e, portanto, quando clicarmos aqui em transferir, o que ele vai fazer é perguntar-nos se nós queremos abrir automaticamente com o nosso editor do Office, ok, Word, ou então guardar o fecheiro, clicamos em OK e escolhemos o local onde queremos descarregar. Podemos fazer isto também com os documentos que não são nativos do Microsoft Word ou do Microsoft Excel. Por exemplo, imaginemos que nós queremos descarregar este documento do Word, mas que foi criado, por exemplo, vamos aqui pensar que ele foi criado, este aqui neste caso concreto até foi alterado automaticamente pelo Google Drive, mas vamos imaginar que se tratava de um documento criado só exclusivamente aqui dentro do Google Drive. Eu vou alterar aqui o nome, vamos fazer mudar o nome, vamos fazer aqui documento Drive, ok? E o que é que vai acontecer neste caso? Ao contrário do que acontece quando nós podemos arrastar daqui para o interior do nosso browser, o movimento inverso não é possível. Isto é, eu não posso chegar aqui, arrastar e largar para o interior da minha pasta. Isso não é possível, então temos que utilizar um mecanismo de transferência. No entanto, este mecanismo de transferência vai ser muito interessante. Porquê? Porque nós, ao clicarmos com o botão direito do mouse, vamos escolher transferir, ou mesmo acontece aqui, fazer a transferência, e ele vai nos dizer que está associada, esta página está a solicitar uma confirmação de saída, ok, vamos ficar aqui na página, eventualmente há aqui uma ou outra questão que está aqui a impedir que o sistema funcione, vamos pressionar F5, vamos sair da página porque ele vai refrescar este mecanismo que aqui está, ou o conjunto de ficheiros que ali está, e vamos então testar agora este movimento. Neste caso ele não alterou corretamente o documento, vamos aqui novamente tentar alterar o nome, ok, vamos fazer aqui documento Drive, ok, certo, vamos fazer aqui um refresh, ok, vamos ver se o nome foi definitivamente alterado, cá está o nome alterado, vamos fazer então a transferência, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos transferir e ele, reparem o que é que ele diz aqui, a converter para o Word, e automaticamente ele está-nos a pegar num documento que foi criado online, e que nos vai permitir ser aberto como um documento natural do Google, do Microsoft Word, ou guardarmos o fecheiro aqui na nossa pasta. Se eu clicar aqui no OK, ele descarregou automaticamente. Vamos mostrar todas as descargas. Ok, vamos ver aqui, porque ele abriu um quadro do outro lado, e temos aqui as descargas feitas. Se quisermos verificar para onde o fecheiro foi descarregado, nós podemos clicar aqui, abrir a pasta de destino, e ele foi descarregado para a pasta das transferências. Porquê? Porque é a pasta que nós temos aqui definida nas configurações do Fireworks. Se nós alterarmos as configurações para solicitar para onde queremos guardar um fecheiro, em vez de guardar automaticamente para aquela pasta, nós vamos ter a oportunidade de escolher a pasta para onde queremos guardar os nossos fecheiros. Obviamente que nós podemos selecionar vários fecheiros e fazer a transferência dos fecheiros todos. Ele aqui vai preparar a transferência, está a comprimir 4 fecheiros, ok? Depois dos fecheiros estarem comprimidos, ele vai nos perguntar para onde queremos descarregar. Por conseguinte, o que é que acontece? Nós não vamos descarregar 4 fecheiros separados, vamos sim descarregar um fecheiro zip, ok? Que nós aqui vamos depois descarregar. Obviamente que ele foi descarregado para a área das transferências. Nós podemos ir verificar aqui que o fecheiro vai estar também aqui na área das transferências, e se fizermos aqui um duplo clique, vamos verificar que foi o fecheiro proveniente ali do nosso Google Drive. E é desta forma simples, prática, extremamente interessante e útil que nós podemos utilizar este mecanismo gratuito do Google Drive como um alojamento de 15 GB na nuvem, com a possibilidade, no entanto, de nós podermos pegar nos documentos que tradicionalmente utilizamos com mais frequência, que é o caso dos documentos do Word ou do Excel ou as folhas de PowerPoint, e que nós podemos, a determinada altura, colocar no Google Drive, pura e simplesmente porque não conseguimos ter tempo para terminar o trabalho que estávamos a fazer em casa, e num computador qualquer, desde que tenha um navegador de internet, entramos na nossa conta de Gmail
entrarmos dentro do Google Drive, vamos lá ter o documento que está inacabado, podemos editá-lo, podemos acrescentar texto, podemos guardá-lo e depois, quando chegarmos a casa, podemos descarregar o trabalho já feito.